e este é o podcast Tal Investimento. Mas é legal, assim, eu gosto muito, né? O Brasil, vamos entrar nesse mérito agora da quantas empresas, quantas PMEs existem no Brasil, né? Eu vi que, são... fala para mim, por favor. Então quantas PMEs existem no Brasil? Quantos por cento elas correspondem do PIB? Em quais setores, em quais regiões do Brasil elas estão mais localizadas? Quais são os setores delas? Porque eu tenho certeza que é muita empresa que está precisando que estão muito mercado para atender. Vamos lá. O Brasil tem em torno de 21 milhões de empresas. 21 milhões de empresas. Dessas 21 milhões, em torno de 19 milhões são micro, MEI ou pequenas e médias empresas. Dessas tem um outro universo de 8 milhões de empresas, que é o mercado endereçado que a gente quer atender. Está dentro dos 19. Está dentro dos 19. Então, 21 total, 19 pega micro, MEI que a gente não atende, pega PME que a gente atende, são 8 milhões de empresas no Brasil. Essas 8 milhões de empresas representam 30% do PIB. Ok. E eles crescem em volume, em transação, em quantidade absoluta de empresas, 6% ao ano, ou seja, o dobro do PIB. É um mercado que está sempre crescendo. Mas cresce a trancos e barrancos, cresce sem acesso, cresce sem apoio, cresce sem assistência, que muitos desses empreendedores são pessoas que ou perderam emprego, ou pegaram o fundo de garantia, se aposentaram e falaram que tem que continuar tendo uma coisa e monta um negócio, mas montou um negócio baseado em quê? Que tinha talento, tinha conhecimento, ou é o que tinha para janta? Então, boa parte dos empreendedores vão montando negócio porque precisa montar, mas é o cara que eu brinco, é eu mesmo Irene. O cara é o dono, é o balconista, é o vendedor, é o estoquista, é o delivery, ele é o financeiro. E, via de regra, a parte que ele mais negligencia é o financeiro. Porque ele não entende, ele não tem educação financeira. Sim. Não tem noção básica, boa parte desses menores, sobre uma taxa de juros, o que é um percentual. Então, se você perguntar qual é o percentual de 120, 10% de 120, não sei, talvez alguns deles não saibam especificar isso. Então, quando eles contratam uma solução que eles não conseguem entender, eles passam a aceitar porque eles não têm competência ou não tiveram treinamentos para poder entender e questionar. As empresas também não desenvolveram soluções para que ele possa enxergar bem isso. Então, resumindo a pergunta aqui são 30% do PIB, esse 30%, em geral, eles são distribuídos regionalmente, parecido com o PIB também, sei lá, São Paulo representa um PIB 30%, 40% do Brasil, então vão estar aqui também, mas a informalidade geralmente está mais nas regiões menos assistidas. Como tudo que é desigual, quanto mais igual, menos informativo, mais informal vai estar naquela região. Então, se pegar numa região menos desenvolvida, provavelmente aquele empresário também vai ser menos desenvolvido. Que a vida me dá arte, a arte me dá vida, não tem como ser diferente. Sim. A pessoa física e a pessoa jurídica são parecidas nesse mercado. O Renato, que é empreendedor, Renato, pessoa física, tem hábitos muito parecidos. Sim, sim. Então, se ele é organizado na vida pessoal, talvez ele vai ser organizado no empresarial. Se ele é um cara que faz gestão do seu negócio, vai fazer na sua vida pessoal, ele faz gestão. Se ele é um cara mais gastador na sua vida pessoal, ele vai ser também na vida empresarial. Esse estereótipo de que eu sou uma pessoa na jurídica, sou outra na física, eu particularmente, aí o Eduardo Vius falando, eu não acredito. As pessoas são muito parecidas na forma de gerir como é na sua vida. E no fluxo de caixa ali, imagino, da pessoa jurídica, muitas vezes essas PMEs, deve ter no fluxo de caixa ali, deve ter um monte de conta da escola do filho, de inglês, né? Vai ter... A famosa miscelânea ali de pessoa física, pessoa jurídica, onde começa a pessoa física, onde começa a pessoa jurídica. A gente vai entrar mais adiante e falar sobre isso, mas essa confusão, essa falta de entendimento que ele precisa separar, faz com que ele também tenha pouco acesso a certos serviços, porque ele não consegue demonstrar também para o mercado financeiro que ele é uma pessoa que tem organização. Se ele é desorganizado, fica até difícil para alguém emprestar dinheiro para ele. Sim. Se você não der uma educação financeira, fizer com que ele separe o gasto da pessoa física e pessoa jurídica, fica difícil um banco, uma instituição financeira, uma fintech, seja quem for, dar um crédito para ele ou investir alguma coisa nele, porque não consegue chegar a uma conclusão. Então passa por essa questão de ser formalizado, recolher os impostos, ter andado de forma com a cartilha, por mais que a carga tributária no Brasil seja muito alta. Se a gente resolveu empreender no Brasil, a gente tem que seguir a cartilha, sim, gostando ou não, tem que seguir a cartilha do fisco, da responsabilidade fiscal, porque isso vai ajudar também para que ele tenha acesso a outros produtos ou serviços aderentes à sua necessidade. Eu fiquei curioso, quando você falou que esse setor ele cresce 6% ao ano, o dobro do PIB, né? Mesmo com toda essa informalidade, o que ocasiona isso? É uma incapacidade das grandes empresas de atender essa demanda ou é porque tem muita demanda? O que faz esse volume ser tão alto? Sim, é uma mistura de um pouquinho de cada coisa. Primeiro que não tem emprego para todo mundo.
assim, a gente vê os layoffs, a quantidade de empresas que não estão também contratando a mesma velocidade quanto essas pessoas acabam empreendendo. Então, essas pessoas, quando não conseguem emprego, vão ter que empreender. De algum lugar, ele vai ter que tirar o seu sustento. Certo. Vis-a-vis aí, questão de Uber da vida, não é o caso do cliente que eu atendo, mas é uma empresa, o cara trabalha com carro, ele buscou uma forma de subsistir, sobreviver. Então, a pessoa acaba empreendendo na sua região porque ele precisa botar dinheiro dentro de casa, ele vai empreender. Então, se ele trabalhava numa indústria de cosméticos, por exemplo, ele vai montar talvez uma distribuidora de cosméticos. Se ele trabalhava numa oficina anteriormente, ele monta uma oficininha dele. Ele foi demitido numa oficina, não está arranjando emprego, ele abre um pontinho de venda ali, começa a consertar o pneu, começa a trocar a repimboca da parafuseta e vai construindo o negócio dele mais na vontade, mais na raça, do que na base do conhecimento. E eu acho muito legal porque essa veia empreendedora brasileiro tem uma veia empreendedora absurda. Então esse empreendedorismo vem muito por essa questão social também da pessoa buscar um lugar ao sol também. E por falta, muitas vezes, dessa não capacidade, infelizmente, ele vai empreender, ele leva com esse negócio dele a falta de capacidade também, porque se ele não teve competência para arranjar um emprego, etc., por algum motivo, ele vai empreender, talvez ele vai carregar para aquele empreendimento inicialmente as mazelas da falta de conhecimento que ele não conseguiu emprego. Então ele vai ter que correr atrás, alguém precisa assessorar essa pessoa para que ele não seja mais um que entra naquele curva do Sebrae lá de 30%, 40% que fecha nos primeiros 5 anos. Né? Tá. E este é o podcast Tal Investimento.